Olá, tudo bem? Meu nome é John. Sejam bem-vindos ao grupo do Stop Explica Oficial. Bem, hoje teremos uma aula de português sobre classes de palavras. É importante dizer que classes de palavras fazem parte de uma área de português chamada morfologia. Então, em português nós temos 10 classes de palavras, sendo 6 variáveis e outras 4 invariáveis. Bem, talvez seja importante explicar porque é que dizemos variáveis e invariáveis. São variáveis aquelas que sofrem transformações, seja em número, em género, em grau, em algumas circunstâncias em flexões verbais, em tempo. As classes de palavras variáveis são substantivos, classes substantivos, artigos, pronomes, adjetivos, verbos e numerais. As classes de palavras invariáveis são as classes dos advérbios, das preposições, conjunções, e, por fim, interjeições. Começamos por compreender as classes de palavras variáveis. Bem, a primeira classe de palavras que devemos ver que temos aqui nas palavras variáveis são os substantivos. O que são os substantivos? Substantivos são palavras usadas para designar ou para nomear seres reais ou imaginários, vivos ou não. Não importa, desde que nós usemos uma palavra para designar seres, emoções, estados, qualidades, e nós estejamos a atribuir nomes a todos esses seres, nós vamos chamar de substantivos. Por exemplo, todos aqui já estiveram numa situação em que estavam com o estômago vazio. Há um nome que foi dado àquele estado. Qual é o nome? Fome. Então, fome é um substantivo. Todos aqui, quando foram nascidos, foram atribuídos uma certa característica que os diferencia dos outros, que é o nome. Então, se eu digo Carlos, estou a referir-me a um substantivo. Se eu digo John, é um substantivo. Ok? Um outro exemplo de substantivo é exatamente aquilo que eu estou a escrever. Eu tenho este objeto no qual eu posso escrever. Como é que eu chamo? Qual é o nome? Quadro. Então, quadro é um substantivo. E o que eu uso para escrever? Marcadores. Então, marcadores também passa a ser, podemos considerar como um substantivo. A seguir, nós temos a classe dos artigos. O que são artigos? Artigos são palavras que normalmente acompanham os substantivos ou qualquer outro sintagma nominal com o objetivo de fazer o quê? De determiná-los. O que isso quer dizer? O artigo por si só já nos dá uma certa informação sobre o substantivo. Ou vai nos dizer se este está no singular, se este está no plural, se é feminino ou masculino. Por exemplo, se eu quero criar uma frase, eu digo todos já sabem que eu não posso dizer o Maria. Não posso dizer o Joana. Todos passam a perceber que só com o eu vou falar de um substantivo que está no masculino. E se eu digo o, não é um substantivo que está no plural. Não pode ser o João. Os Joãos, talvez. Os Joãos, quis dizer. Não pode ser o sofás. Não. Tem de ser o sofá. Agora, se eu colocasse o artigo no plural e ficasse os, já não seria os sofás, seria os sofás. E é bom que saibam, depois teremos nas próximas aulas uma explicação sobre os tipos de artigos, definidos e indefinidos. A seguir, nós temos pronomes.
O que são pronomes? Pronomes têm uma função que, por vezes, pode ser confundida pela definição com a dos artigos, já que estes, em algumas situações, acompanham os substantivos. Mas, principalmente, o pronome substitui um substantivo. Ele substitui um substantivo ou então um sintagma nominal. Por exemplo, meu nome é John. Ao invés de dizer John fez um trabalho excelente, eu posso dizer eu fiz um trabalho excelente. Então, substitui John por um pronome. Ao invés de dizer que Maria é esperta, eu posso dizer ela é esperta. Então, houve uma substituição de um determinado substantivo por um pronome. Eu posso dizer que roubar é mau, mas também posso dizer isso é mau. Então, numa certa situação, eu substituí a palavra roubar por um pronome. Essa é a função dos pronomes, normalmente. Substituir um substantivo ou então um sintagma nominal. Depois nós temos os adjetivos. O que são adjetivos? Basicamente, adjetivos são palavras para atribuir características. Isso é de forma básica. Nós usamos adjetivos para caracterizar os substantivos. Normalmente, os substantivos. Nós atribuímos qualidades. Reparem, quando eu digo qualidades, podem ser boas ou más. Se eu digo que a Maria é esperta, estou a atribuir-lhe uma qualidade. Não importa se essa qualidade é boa ou não. Então, esperta é um adjetivo. Se eu digo que o Cristiano Ronaldo é trabalhador. Trabalhador é uma qualidade que eu atribuo a Cristiano Ronaldo. Então, a palavra trabalhador, pela sua função, passa a ser um adjetivo. Messi é genial. É uma característica dele. Nem sempre os adjetivos funcionam só para atribuir qualidades. Por vezes estabelecem relações, mas isso é um estudo mais aprofundado dos adjetivos. Ok? A seguir, nós temos verbos. Verbos talvez são uma das componentes mais importantes da língua, de qualquer língua. O que dá sentido a uma frase normalmente é um verbo. Se eu digo a Maria, não existe nada aí. Eu só disse a Maria. Mas tudo muda se eu digo a Maria trabalha. É uma coisa. Se eu apareço e digo a Maria estuda, é uma outra coisa. Então podemos dizer que de alguma forma os verbos são elementos essenciais da língua. O que são verbos? Verbos são palavras que nós usamos normalmente para descrever ações, descrever estados, atitudes. Quando eu digo andar, isso é uma ação que eu estou a descrever. É uma ação. Quando eu falo descrever, é uma ação que é descrita através do quê? De um verbo. E se eu digo John, John é uma... seria só uma palavra. Mas quando eu digo John estuda, a coisa faz o que? A coisa muda. E se for para ver a importância do verbo, eu posso ir substituindo estuda por outras coisas. Se eu digo John morreu, é um outro verbo. Mudou totalmente o sentido. Se eu digo John trabalhou, mudou o sentido. De estudar para morrer, de morrer para trabalhar. O sentido mudou. Tudo por causa do quê? De um verbo. Ok? E a seguir nós temos os numerais. O que são numerais? Numerais são palavras que nós usamos normalmente para indicar uma certa quantidade ou então uma ordem. Nós costumamos ver isto mais na matemática. Se há uma certa quantidade de pessoas a verem este vídeo, por exemplo, eu vou usar um numeral. Vocês podem ser 200 agora, então 200 é o quê? Um numeral. Mas tu que estás a ver agora, pode ser a quinta pessoa a ver. Então, quinta também é um numeral, porque eu estou a indicar o quê? Uma ordem. Ok? Vamos agora sair dos substantivos, das classes de palavras variáveis para as invariáveis. A primeira que nós temos aqui nas invariáveis são os advérbios, é a classe dos advérbios. O que são advérbios? Advérbios são palavras que normalmente acompanham um adjetivo, um verbo ou então um outro advérbio, modificando-lhe o sentido. Como é que isso funciona? Se eu digo ele trabalha, é uma coisa. Ele trabalha.
Mas eu posso modificar o sentido dessa frase dizendo ele trabalha intensamente. Aí eu modifiquei o sentido usando o quê? Um advérbio. Se eu digo ele é esperto, há um certo grau de esperteza. Mas quando eu digo ele é extremamente esperto, a coisa muda. Então aí já tenho um advérbio a acompanhar o quê? Um adjetivo. Eu ainda posso dizer, ele acordou cedo. Tu vais pensar que ele acordou 6 horas. Mas se eu digo que ele acordou muito cedo, podes pensar que acordou às 3, 4. Então tens um advérbio a acompanhar um outro advérbio e a modificar-lhe o sentido. Essa é a função dos advérbios. E se eu digo, John é extremamente perspicaz. Tu tens aí a palavra perspicaz. Eu poderia tirar o extremamente e dizer John é perspicaz. Eu teria um sentido de perspicácia. Um grau normal de perspicácia, talvez. Mas quando eu digo que John é extremamente perspicaz, eu lhe coloco num nível elevado de perspicácia. Então aí nós estamos a usar um advérbio. Ok? E a seguir temos as preposições. Preposições são muitas vezes confundidas com a classe de palavras que vem a seguir. Prestem atenção. Preposições são palavras que normalmente vão ligar termos de uma mesma oração. Se eu digo ele vai, depois coloco escola à parte, ele vai à escola. Alguma coisa não bate aí. Eu preciso de algo que ligue a parte de ele vai à escola. Essa é só uma oração. Então eu vou precisar de o quê? De uma preposição. Nesse caso será a. Então eu direi ele vai à escola. Ok? Se eu digo ele trabalha para ser alguém, eu poderia dizer ele trabalha a ser alguém. Dá o sentido de haver alguma coisa em falta. Eu preciso de algo que ligue esses termos de uma mesma oração. É a mesma oração, mas eu preciso de algo que lhes ligue. Então eu coloco o quê? Para. Ele trabalha para que seja alguém. Ok? Depois vamos para as conjunções. O que são conjunções? Conjunções são partículas que vão ligar termos, ou melhor, que vão ligar orações diferentes. Enquanto aqui nas preposições tu ligas termos da mesma oração, aqui tu estás a ligar orações diferentes. Eu digo que John trabalha. É uma oração. Também posso dizer que John estuda. Ser uma outra oração. Eu preciso juntar essas duas numa só. O que é que vamos dizer? John trabalha e estuda. Então, e é uma conjunção. Porque eu liguei duas orações. Essa é a função de uma conjunção. Então, notem bem. Enquanto aqui você está a ligar termos de uma mesma oração, nas preposições, aqui você está a ligar orações diferentes. A última classe de palavras, não menos importante, é a classe das interjeições. Esta classe de palavras nós usamos normalmente para expressar emoções, expressar sentimentos. Se alguém chega a te bate, tu gritas ai. Alguém faz algo por ti, tu dizes o quê? Obrigado. Alguém te agradece, tu dizes o quê? De nada. Então tu estás a usar o quê? Interjeições, que são palavras que tu estás a usar para expressar aquilo que tu sentes, para expressar as tuas emoções. Bem, já vimos todas as classes de palavras. Eu tenho reparado que as pessoas normalmente confundem substantivos e adjetivos. Não se esqueçam, substantivos, nomes. Ok? São palavras para nomear os seres. Adjetivos são palavras que caracterizam ou atribuem qualidades a estes substantivos. Ok? Alguns colocam artigos e numerais na mesma classe de palavras. Não mais. Antigamente pertenciam. Agora são classes de palavras diferentes. Por fim, não confundam preposições e conjunções. Preposições ligam termos de uma mesma oração. Conjunções ligam orações diferentes. Então, como forma de despedir-me, eu vou usar aqui uma interjeição que é obrigado. Até a próxima.